Olá, excelente noite! Está começando mais uma edição do SBT Interior. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho. Eu sou Rodolfo Pardini e te faço companhia, porque aqui você sempre fica muito bem informado. Veja os destaques da edição de hoje. Após o período da pandemia, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que os brasileiros estão mais confiantes e sem medo de perder o emprego. Começou a valer hoje o aumento na tarifa do pedágio em 3 rodovias na região de Prudente. O reajuste de 3% estava previsto em contrato. E que tal conhecer como é a produção de vinhos? A nossa equipe visitou uma vinícola pioneira da região para mostrar o processo de fabricação da bebida. Claro que tem essas e outras notícias a partir de agora. SBT Interior já está no ar. E a gente começa com um assunto voltado ao mercado de trabalho, porque durante a pandemia, o medo de ser demitido aumentou em praticamente todos os setores da nossa economia. Mas desde o fim do período de restrições, o mercado de trabalho se aqueceu e continua oferecendo muitas oportunidades, o que, claro, gerou confiança para o trabalhador. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria revela que mais da metade dos brasileiros não tem medo de perder o emprego. Quando o assunto é emprego, os adultos estão cada vez mais confiantes. Eu acredito que as pessoas mais velhas hoje têm muito mais experiência, principalmente no atendimento, lidar com pessoas. Os mais novos estão mais despreparados para o mercado de trabalho. Então abriu bastante o espaço para os mais velhos. Os mais novos não estão querendo essa área que eu trabalho, né? Que é diarista, eu sou diarista, né? Já entre os mais novos, a resposta é outra. Você tem medo de perder seu emprego? Eu tenho um pouco, assim, de receio, né? Por mais que meus pais tenham uma condição, eu gosto de ter a minha independência. Hoje em dia é muito difícil um jovem arrumar um emprego, né? Se a gente não tem um emprego fixo, a gente não tem uma renda, a gente não consegue viver, a gente não consegue manter nesse mundo, né? Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria mostra que mais da metade dos brasileiros não tem medo de perder o emprego. O estudo ainda revela que a insegurança é maior entre os mais novos, já que apenas 20% dos trabalhadores entre 16 e 24 anos de idade não têm receio de ficar desempregado. Conforme a idade vai aumentando, essa porcentagem também sobe. 54% das pessoas com 60 anos ou mais não têm nenhum medo do desemprego. A pesquisa ela é feita com mais de 2.000 pessoas em todo o país, também com o cuidado de ter representatividade tanto em termos de renda familiar, em termos de escolaridade, fazendo um retrato da população brasileira como um todo, para a gente conseguir mostrar essas diferenças na pesquisa, no caso da sensação de medo do desemprego. Segundo o especialista, quanto mais tempo na mesma empresa, maior é a segurança e a confiança no trabalho. Além disso, o medo de ficar sem emprego está menor neste ano em comparação com o ano passado. O principal fator é o aquecimento do mercado de trabalho com o aumento no número de vagas disponíveis. Quem também está em busca de um novo cargo tem motivos para ficar otimista. O mercado de trabalho reagiu muito bem, a gente tem uma criação de empregos acontecendo desde dos momentos mais críticos da pandemia, isso continua acontecendo, com uma taxa de desemprego baixa, e isso acaba se refletindo em maiores rendimentos, maiores salários, e isso também contribui para esse aumento da segurança das pessoas em seus postos de trabalho, esse menor medo do desemprego. Ainda falando sobre esse mundo aí do mercado de trabalho, a pandemia de Covid-19 trouxe muitas mudanças para o mundo dos negócios, especialmente aqui no Brasil. E uma das principais transformações foi a digitalização das empresas. No entanto, os pequenos negócios ainda enfrentam desafios para ampliar a sua presença online. As redes sociais continuam sendo o principal canal digital utilizado por pequenas empresas. E isso é o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Segundo o levantamento, 75% das pequenas empresas no país recorrem às plataformas de mensagens. Do total, 71% possuem perfil ou conta em redes sociais como Instagram ou TikTok e apenas 26% estão presentes no LinkedIn. A empresa da Solange, em Rio Preto, desenvolve software para óticas. Antes da pandemia, os negócios eram fechados apenas presencialmente.
Hoje, com as redes sociais, houve um aumento de 40% nas vendas. Nós fomos atrás de adquirir conhecimento, fomos através de cursos, mentorias, parcerias, para aprender um pouco mais sobre como era, como tinha que fazer. Testamos algumas alternativas que não deram certo, depois a gente foi aperfeiçoando. As vendas antes eram por indicação, a gente fazia visita, conversava e às vezes ia 2, 3 vezes, né, na empresa para fechar um contrato, às vezes demorava 3 meses, 4 meses uma venda. Hoje uma venda eu consigo iniciar e finalizar ela em apenas um dia. Mas o número de pequenos negócios com site próprio praticamente não mudou desde 2019, atingindo 52%. Já as empresas de médio porte, 77%. E as empresas de grande porte, que possuem um site, 85%. Segundo este especialista, o site é um meio mais seguro para as empresas trabalharem. É importante entender que o empresário ele precisa entender que uma rede social e um site têm papéis diferentes. Enquanto uma rede social é um meio de alcançar os consumidores, a audiência dele, o site tem o papel de ser a sede digital da empresa dele. Então, ter essa distinção e trabalhar com os dois tipos de recursos é fundamental para que você possa viabilizar de forma profissional o seu negócio no mundo digital. A digitalização das pequenas empresas, aquelas com 10 a 49 funcionários, é um passo essencial para o crescimento e a competitividade no mercado atual. E apesar dos desafios, é fundamental que esses negócios estejam presentes na internet de forma mais completa e estratégica. E a boa notícia é que é possível ter um domínio de forma até gratuita. Independente do porte da empresa, hoje a gente tem ferramentas que permitem que você tenha um site 100% gratuito, até, obviamente, ferramentas muito mais tecnológicas que têm valores consideráveis a serem investidos. Mas é importante saber que existem ferramentas gratuitas que o microempresário, até um empresário individual, pode começar com esse trabalho na internet sem qualquer tipo de custo. Isso aí. Intervalo, a seguir, detalhes da previsão do tempo e muito mais. Eu volto já. E a Polícia Civil de Urupês identificou, depois de quebras de sigilos bancários e telefônicos, pelo menos 5 pessoas suspeitas de aplicar golpes em idosos da cidade. Todos os envolvidos são da região de Campinas. Os investigados forjavam a venda de filtros de água para enganar essas vítimas. O homem apontado como chefe da quadrilha de 41 anos foi preso. Ele teria uma loja de fachada para a venda de filtros de água e quando fechava a venda, os criminosos passavam o cartão com um valor acima do preço do produto. Em alguns casos, os criminosos conquistavam ainda a confiança das vítimas e conseguiam pegar o cartão e a senha para fazer compras no comércio e também realizar empréstimos. O prejuízo de 2 idosos de 75 e 78 anos chega a R$23 mil. Um dos golpistas chegou a comprar um anel de noivado para a namorada, que também está sendo investigada por fazer parte do grupo. Todos os suspeitos já têm passagens pela polícia por estelionato, roubo e até crimes sexuais. E começou a valer hoje o aumento de 3,69% na tarifa de pedágio em 3 rodovias da região de Presidente Prudente. O aumento vale para as praças de pedágio da Assis Chateaubriand, Comandante João Ribeiro de Barros e Homero Severo Lins, que ficam nas cidades de Núbia Paulista, Martinópolis, Pacaembu, Parapuã, Santa Mercedes e Rancharia. O aumento que estava previsto no contrato de concessão é para compensar a inflação dos últimos 12 meses e foi autorizado pela Artesp, Agência Reguladora de Transportes Terrestres. Os motoristas que usam o sistema de cobrança automática têm descontos progressivos nas tarifas. A redução no valor da tarifa pode chegar a 90%, dependendo da quantidade de vezes que se passa pela mesma praça de pedágio. A frente fria se afasta do estado de São Paulo e na nossa região vai ficar com céu claro e poucas nuvens na maior parte do dia e não tem previsão de chuva. As temperaturas, seguem estáveis, veja no mapa. Araçatuba vai ter céu claro com poucas nuvens. A mínima chega aos 14 graus amanhã, mas esquenta e os termômetros chegam aos 32 ao longo do dia.
Em Prudente, a variação térmica também vai ser grande, ou seja, amanhece frio, com mínima de 13, e à tarde chega aos 31, sem previsão de chuva para a semana. Rio Preto, clima seco e quente amanhã, com a máxima chegando aos 30 graus. Em Luisiânia, 14 de mínima e 29 de máxima. Em Dracena, 15, à tarde esquenta e chega aos 31. Em Guapiaçu, temperatura fica entre 15 e 30 graus amanhã. E o governo do estado prorrogou para todo o mês de junho a vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima dos 6 meses. A intenção é aumentar a cobertura vacinal contra o vírus da influenza, responsável pelas infecções respiratórias. A imunização protege e evita as complicações da doença. Entre março e maio deste ano, apenas 29% dos grupos prioritários, que são crianças entre 6 meses e 6 anos, gestantes, puérperas, professores do ensino básico, idosos, entre outros, foram vacinados. A meta é atingir 90% desse público. A vacinação está disponível em todas as salas de vacina da sua cidade. Basta levar a carteirinha para poder se imunizar. E a Secretaria de Saúde de Prudente confirmou a primeira morte por dengue do ano na cidade. O paciente era um homem de 76 anos. O município soma 363 casos de dengue até agora e o apelo é que a população não deixe de combater o mosquito com a aproximação, principalmente agora do inverno, pois a doença pode continuar a se proliferar mesmo nessa época mais fria do ano. Nas regiões Oeste e Noroeste paulista já são 40 mortes por dengue só este ano em 22 cidades. O município com maior número de mortes é Votuporanga, foram 7. Em seguida estão Catanduva e Olímpia, com 4 mortes cada. E para enfrentar a dengue é preciso combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a Prefeitura de Prudente decidiu aumentar a fiscalização e começou a enviar multas pelos correios para os donos de terrenos sujos, sem calçadas e também sem os muros. O valor da autuação depende do tamanho do espaço. Para um terreno de 200 metros, por exemplo, o valor pode chegar a R$ 1.469. Após a notificação, o proprietário vai ter entre 15 e 30 dias de prazo para resolver a situação e aí tirar uma foto e mandar para a prefeitura comprovando que está tudo resolvido. Aí a multa é cancelada. O número para você enviar essa foto como comprovante está aparecendo na tela para você. É o 18 99826 5837. Entre janeiro e abril deste ano, foram aplicadas 3.049 multas em Prudente. Intervalo a seguir, uma reportagem muito bacana sobre o processo de produção do vinho em uma vinícola bem tradicional da região. Eu volto já. Já de volta com o SBT Interior. E agora nós vamos ver que, graças ao investimento em pesquisas, uma vinícola aqui da região Noroeste desenvolveu um método que torna possível a produção de vinhos mesmo diante aí das altas temperaturas que são comuns nos nossos municípios. Você já ouviu falar em terroir? Pois é, essa palavra francesa define todas as características de um local onde se plantam uvas viníferas. Hoje, nós viemos conhecer uma propriedade no Noroeste paulista onde não se existia o costume da produção de vinhos, mas aqui é feito um trabalho pioneiro. Cada região vai respeitar ou, enfim, vai entregar o seu produto algo diferente. Vamos falar que o vinho aqui da Ferracini é diferente do vinho de São Roque, é diferente de Jundiaí, que é diferente da Mantiqueira, porque cada um respeita o seu terroir. Cada um vai respeitar a sua terra, o microclima, as variedades, a vizinhança. Todo esse conjunto vai fazer um vinho ímpar. A cultura da uva aqui no interior de São Paulo só é possível graças ao método utilizado aqui nesta vinícola em Penápolis, a cerca de 490 quilômetros da capital. A gente costuma brincar aqui que em Penápolis, na região noroeste, nós temos duas temperaturas, ou é quente ou é muito quente. Então, para você colocar um parreiral na nossa cidade foi um desafio, mas com pesquisa, tecnologia e dedicação à terra, tudo é possível. É claro que para isso a gente teve que colocar em prática
uma técnica desenvolvida lá na EPAMIG, pelo Dr. Murilo Regina, chamada dupla poda. Muito comum hoje se ouvir dupla poda, ou poda invertida, ou vinhos de inverno. Está muito na moda. E é dessa forma que a gente consegue produzir no estado de São Paulo, no sul de Minas, agora Distrito Federal, Goiás. As uvas são plantadas no método da espaldeira ou parreira vertical. As guias garantem o crescimento das plantas para que o vento passe entre as folhas, o que é muito bom para elas. Esse método também facilita o olhar para identificar o aparecimento do míldio, a principal praga da cultura. Ela começa como um fungo e depois ela acaba matando a folha e, enfim, sujando os cachos e acabando estragando os cachos. Cada parreira chega a produzir quase 7 quilos de uva. Elas são colhidas, beneficiadas e o vinho, em estágio final de preparação, vem parar nestes barris. Aqui é feita uma última separação, unindo controle de temperatura com um processo de decantação para retirar algum resíduo que ainda esteja presente no líquido. O Mauro trabalha na vinícola com o pai e é o responsável pelos processos fora do campo. Aqui a gente tem um produto que a uva foi colhida no ano 2021, né? Então, assim, nós já temos aí 3 anos de etapas e processos que essa uva vem passando até a gente finalizar esse vinho. Hoje aqui ele está nos seus últimas etapas, tá? Se a gente notar que esse tanque está resfriado, porque nós estamos fazendo uma decantação, uma última decantação para fins de acabamento. O processo continua aqui embaixo, na cave, outra palavra francesa que traz mais uma etapa fundamental para a qualidade do vinho. É nos barris que eles descansam e adquirem mais qualidade. 350 quilos de uva podem dar origem aos 220 litros armazenados nas barricas. Elas são feitas de carvalho francês ou americano e tem que ser essa árvore. Isso vai garantir aromas e sabores especiais ao vinho. Quanto tempo descansando aí nesses tonéis? Não é uma conta exata, né? Essa é a parte mais legal e mais interessante de se produzir vinho. Não dá pra gente descer esse vinho quando ele vai começar o processo e eu te cravar, olha, esse vinho vai ficar 6 meses na barrica. Pode. Dá 6 meses eu venho e tiro, mas talvez a gente não vai estar extraindo o melhor que eu poderia ter daquele produto. O trabalho da vinícola recebeu reconhecimento nacional. Alguns rótulos foram premiados e estão entre os melhores do país. Aqui o lote Cabernet Franc, eleito no ano passado, né, o 3º melhor Cabernet Franc do Brasil. Lote Taná, seguindo dentro da mesma linha, um produto que fica um tempo maior de envelhecimento, considerado uma linha reserva nossa, né? Também 2º melhor Taná do Brasil. E o nosso queridinho, o primeiro produto que trouxe a primeira medalha para a vinícola, que é o Jacarandá Taná. Foi premiado com uma medalha de ouro na época 2019, né? Foi a safra 17 dele, que foi a primeira safra comercial que nós tivemos. Ele foi medalha de ouro na grande prova de vinhos do Brasil. O pioneirismo da vinícola inspira outros projetos no estado. Ariana Sgarione, presidente da Vitis Paulista, explica que mais de 200 produtores estão tentando cultivar uvas usando o método que é feito em Penápolis desde 2014. A gente ainda está engatinhando nessa produção no sentido de agora está tendo um boom de novos produtores. Então hoje, o estado de São Paulo, a gente tem cerca de 220 projetos, né, entre novos projetos e projetos já consolidados de vitivinicultura, ou seja, ou vinhedos ou alguns vinhedos já com as suas vinícolas, e isso distribuído em mais de 65 municípios no estado. Muitas das vinícolas de São Paulo já têm medalhas internacionais, de concursos internacionais, mostrando a excelência dos seus vinhos, e isso está gerando um movimento de surgimento de novos outros empreendimentos.
A tecnologia e as pesquisas estimulam o crescimento no setor. O objetivo da associação é difundir a produção de vinho em todo o estado, principalmente nas regiões que estão fora dos pontos tradicionais de cultivo, o que também pode gerar empregos e alternativas de enoturismo, o turismo relacionado à bebida. Se você, público, você, pessoa que gosta de tomar o vinho, consumidor, quiser encontrar um vinho de qualidade, quiser encontrar um enoturismo muito interessante, você não precisa se deslocar para outras regiões do país ou para outros países, né? Você tem aqui dentro do estado de São Paulo uma diversidade de opções. Maravilha, né? A riqueza do nosso interior, também aí turismo rural, desenvolvendo ainda mais a nossa região, uma excelente alternativa também. Por hoje é só, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo. Tá chegando o SBT Brasil e a gente se vê amanhã, combinado? Uma excelente noite. Tchau, tchau.